Graça e a paz do Senhor Jesus, vamos bem dizer, louvar, adorar, agradecer e enaltecer o poderoso nome de Jesus. Para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. É motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar com você mais uma vez. Uma palavra diretamente do trono da graça de Deus, para o meu e para o teu coração, porque o Senhor, Ele é bom, Ele vive e Ele reina para todos sempre. Ouça este louvor. Porque Deus ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. Ele vai se mover aí onde você está e aqui onde eu estou. Porque a Bíblia diz que ele é Deus de perto e também é Deus de longe. Aleluia. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sei eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descanse na presença do Senhor. Tenha certeza que é Ele quem te garante. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus já falou grandemente ao teu coração, porque Ele é bom, a sua bondade, a tua misericórdia dura para todo sempre. Ele tem tocado em mim e em você. E sabe qual é o segredo? O segredo é descansar, é confiar, é esperar no Senhor Jesus. Claro que fazendo a nossa parte, porque a Bíblia vem dizer, faz por onde que eu te ajudarei. E quando nós fazemos por onde, descansando, o Senhor é quem garante a minha e a tua vitória. Tome posse desse louvor declarando que Ele é dono de tudo. Antes de tudo, Ele já existia. Sim, antes do teu problema, antes da tua aflição, antes da tua angústia, antes da tua agonia, antes dos teus problemas, antes mesmo de você, antes mesmo do mundo, Ele já existia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Livro de 2 Reis,
nós vamos meditar hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre, porque o nosso Deus, Ele é bom. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aí do outro lado, quero louvar também pela minha. Dizer seja muito bem-vindo mais uma vez, que Deus na sua infinita graça e bondade possa te abraçar, te esconder e resplandecer a face dele sobre você, em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vem dizer que ele é bom. E é crendo nessa bondade, é crendo nesse poder, é crendo nessa graça, que eu vim te convidar para junto nós fazermos menção dessa palavra poderosa, que é a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz lá no livro de Isaías que a palavra do Senhor é a refeição pura e finíssima. Por isso eu quero compartilhar com você mais uma refeição direta do trono do céu, o pão que alimenta o meu espírito e o teu, a minha alma e a tua. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 14, nós vamos ler até versículo 19, que diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvou-se sobre ele. Chorou gritando: meu pai, tu és como Carlos e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. Louvado seja Deus. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. 2 Reis, capítulo 13, versículo de número 14. Nós lemos até o versículo de número 19, versículo 14 ao versículo 19. A palavra do Senhor vem falar aqui, aleluia, a respeito de uma situação que estava acontecendo em um reinado de um rapaz chamado Joás. A Bíblia vem dizer, aleluia, que os reinados eles vinham passando, aleluia. Era predecessor, ou seja, as pessoas que eram filhos, aqueles reinados iriam passando. E a Bíblia vem dizer que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Joacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Joás foi o seu sucessor. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o pai de Joás, ele fez o que reprovava ao Senhor. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que nesse capítulo 13, onde nós começamos a ler o versículo 14, nós vamos ver que começa narrando a história, aleluia, do pai e o reinado do pai passar para o filho chamado Joás. Mas o pai de Joás, Jeoacás, a Bíblia vem dizer que ele fez o que reprovava ao Senhor. Mas a Bíblia também diz assim, versículo 4, então Jeoacás buscou o favor do Senhor e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. Mas a Bíblia vem dizer que, mesmo depois de Deus ter atendido aquele homem, ele voltou a praticar o que era mal aos olhos de Deus. E a Bíblia vem dizer que depois de um certo tempo esse rei morre. E Joás, aleluia, ele assume, aleluia, o comando do trono. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Joás assume o comando do trono. E naquela época em que Joás assumiu o comando do trono, assim como na época do seu pai, existia um profeta, aleluia, naquele lugar, e era Eliseu.
E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que embora o rei tivesse autoridade, o rei, ele não tinha a graça que o profeta tinha. E a Bíblia nos diz que nesse momento aqui, que depois que Joás começa a reinar, ele vê, aleluia, que Eliseu estava sofrendo de uma doença. Ou seja, o profeta estava doente, sim. Porque não é só porque é profeta que não passa por aflição, não é só porque é profeta que não passa por luta. A Bíblia descreve aqui que o profeta estava sofrendo da doença da qual morreria. E a Bíblia diz, então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvou-se, aleluia, sobre ele. Chorou gritando, meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel. E por que Joás fala isso? Porque ele entende, aleluia, que um homem de Deus vai descer à sepultura e ele começa a imaginar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem irá orientá-lo naquele, aleluia, comando de reinar. Ele precisava ter alguém que falasse com Deus, aleluia, que consultasse ao Senhor. Aí a Bíblia vem dizer que quando Joás, ele percebe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Eliseu está morrendo, ele corre e vai ao encontro. E ele curva-se, aleluia, e ele grita, meu pai, meu pai. E Deus, ele vem falar comigo e contigo, porque nesse cenário acontece algo muito, aleluia, interessante. E nós vamos entender que Deus, ele sempre quer falar comigo e contigo por intermédio da sua palavra. Porque Deus, ele é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem relatar, louvado seja Deus, que então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvou-se sobre ele, versículo 14, onde nós começamos a ler. Eu vou ter um pouco na história do texto, para que nós pudéssemos entender melhor qual é o contexto que estava se passando aqui nesse cenário. E a Bíblia diz assim, que o rei curvou-se, aleluia, chorou e gritou, gritando, meu pai, meu pai. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele saiu, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou, essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. A Bíblia vem nos dizer que quando Joás, ele chega na presença de Eliseu, antes mesmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele abrisse a boca, o rei então dá uma ordenança. E Deus vem dizer para mim e para você, que sempre que nós chegamos na presença do sacerdote, na presença dele, ele sempre já sabe o que fazer. A Bíblia nos diz que Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E é muito interessante porque Eliseu poderia pedir para que aquele rei fizesse qualquer coisa, mas a Bíblia vem dizer que ele diz assim, pegue o arco e algumas flechas. E diz, e depois que ele pegou o arco, a Bíblia vem dizer que o profeta pôs as mãos sobre a mão do rei e sobre as flechas. E ele dá uma ordenança e diz assim, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez, e Eliseu declarou, essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. E Deus vem dizer para mim e para você, que ele quem me toma e te toma pela mão direita. É ele quem põe a mão em cima, aleluia, daquilo que eu e você precisamos fazer. A Bíblia vem dizer que o profeta pôs as mãos em cima da mão do rei e deu uma ordenança. Agora vai, eu já pus as minhas mãos. Agora você pode lançar a flecha porque eu já ordenei. E a Bíblia nos diz que em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. A Bíblia nos diz que Eliseu, ele diz, aleluia, que aquela flecha era a flecha da vitória do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que quando Joás lança a flecha no chão, ele lança apenas 3 vezes. E aqui Deus, ele quer falar comigo e contigo.
A Bíblia nos diz que Joás ele foi atrás, aleluia, do profeta Eliseu, porque ele reconhecia a presença de Deus na vida daquele profeta. Mas quando o profeta dá uma instrução, a Bíblia diz que ele lança a flecha apenas 3 vezes. Mas o que nos chama a atenção é que o profeta disse que aquela flecha era a flecha da vitória do Senhor. Se era a flecha da vitória, ele teria que ter, aleluia, lançado várias vezes. Ele não teve, aleluia, perseverança. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, que é necessário não lançar apenas 3 vezes, é necessário lançar quantas vezes for preciso, porque Deus ele sempre vai colocar as mãos e ele sempre vai nos dar a flecha da vitória. Mas é necessário que eu e você não venhamos a fazer como Joás fez. O que foi que Joás fez? Atirou apenas 3 vezes. Ele fez apenas 3 tentativas e parou. A Bíblia diz assim: ele golpeou o chão 3 vezes e parou. E Deus vem dizer para mim e para você: não para não. Eu tenho te dado a flecha, não para não. Continua golpeando o chão, aleluia. Aquilo era, aleluia, um ato profético. Muitas das vezes, quem sabe você não entende, ou não sabe, ou já ouviu falar, ou até já fez algum ato profético. A Bíblia vem dizer que o profeta diz assim: atire a flecha no chão. Aquilo estava dizendo que os inimigos iriam cair através daquela flecha. Mas aí o homem, aleluia, ele só lança a flecha 3 vezes. E Deus vem dizer para você: não desista da oração, não desista de orar, não desista de clamar, de buscar. A Bíblia vem dizer que aquele homem estava com a flecha da vitória do Senhor, mas ele só atirou 3 vezes. Nós vamos entender que uma aljava, ela tem uma quantidade de flechas para ser carregada. Com certeza ele tinha mais aljavas, flechas dentro da aljava, mas ele só atirou 3 vezes. E as outras flechas ficaram atrás. A aljava é a bolsa que o flecheiro carrega nas costas. E para se flechar é necessário ter a aljava. A Bíblia vem descrever que eu e você somos flechas na mão do Senhor. Que Ele atira, aleluia, e nos lança onde quer. E a Bíblia nos diz aqui que este homem tinha a flecha da vitória, mas ele só lançou 3 vezes. Aí Deus vem dizer para mim e para você que você e eu temos a flecha da vitória, mas é necessário lançar quantas vezes for preciso, porque a Bíblia vem dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a Bíblia diz que o profeta se irou, sim. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e os destruiria completamente. Não pare até você atingir o alvo, até ser totalmente, completamente como Deus já tinha prometido lá em cima, onde vinha dizer que a flecha era a flecha da vitória, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Para nós vencermos totalmente, aleluia, é necessário que nós não venhamos a parar. Aquele homem parou de lançar as flechas. Aquele homem achou que já estava bom, que já tinha vencido. E Deus vem dizer para mim e para você: não baixe a guarda. Não retroceda, não pare. Não ache que está bom. Continue, aleluia, flechando. Porque o alvo vai ser alcançado. O alvo vai ser atingido. E a Bíblia vem dizer que então o profeta diz: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e os destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente, aleluia, 3 vezes. E o que Deus vem dizer para mim e para você hoje é:
Se você tentar uma vez, você vai vencer uma vez. Se você tentar 2 vezes, você vai vencer 2. Sabe por quê? Porque a Bíblia vem dizer: essa é a flecha da vitória do Senhor. Sabe qual é a flecha? A perseverança. A fé é você crer que Deus ele vai fazer. A Bíblia diz que o profeta tinha a flecha da vitória. A Bíblia diz que o profeta pôs as mãos sobre a mão do rei e abençoou, mas ele só lançou 3. Isso quer dizer que ele tinha mais, ele poderia ter tentado mais, ele poderia ter se esforçado mais, ele poderia ter flechado mais, mas ele parou. E a Bíblia diz que porque ele parou, ele só alcançou o que ele lançou. E é uma palavra forte, porque o Espírito Santo ele ministra grandemente, aleluia, e ele diz: você vencerá somente 3 vezes. Foi a palavra que o profeta disse àquele rei, porque ele só tentou 3 vezes. E muitas das vezes nós queremos vencer, mas nós paramos. Muitas das vezes nós queremos avançar, mas nós estamos parados. A Bíblia diz, aleluia, que ele, aleluia, golpeou o chão 3 vezes e parou. Aí no fim do versículo diz: mas agora você vencerá somente 3 vezes. E Deus vem dizer que ele já nos entregou a vitória nas minhas e nas tuas mãos. Porque a Bíblia diz que a flecha do Senhor, aleluia, está abençoada. A Bíblia diz que o profeta pôs as mãos. E a Bíblia também vem dizer que Deus nos toma pela mão direita, com a sua destra, e nos ajuda. O homem, o rei, ele entendeu que o profeta estava muito doente. E a Bíblia vem dizer que ele vai até a casa do profeta. Mas quando ele chega lá, ele cria que o profeta era profeta. E ele creu até certa parte. Ele creu até 3 tentativas. Ele creu que dali estava bom. Deus, aleluia, poderia fazer muito mais, sim. E Deus vem dizer que ele faz de acordo com a minha e a tua fé. Quanto maior for a minha fé, maior Deus ele vai se manifestar no meu meio e no teu meio. A Bíblia diz que o Senhor ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo hoje e ontem, será eternamente. Por que será que nós não vemos o que nós vemos, o que está escrito na Bíblia? Porque as pessoas deixaram de crer como as pessoas criam. A Bíblia vem dizer que Deus mandou um homem construir uma arca, deu as coordenadas, o homem era agricultor e ele foi e construiu a arca, porque ele confiou. A Bíblia vem dizer que Deus diz: Moisés, tira esse povo daqui, que eu vou levar para uma terra que mana leite e mel. Aí a Bíblia vem dizer que Deus diz assim para Abraão: sai do meio da tua parentela, porque, aleluia, eu multiplicarei a tua descendência. Te darei uma terra por herança. É necessário acreditar naquilo que está ouvindo do Senhor. É necessário perseverar e não parar. Aquele homem parou. E por ele ter parado, a Bíblia diz que ele só venceu 3 vezes. E isso é muito sério, porque o inimigo ele não deixa de atacar. O inimigo ele não deixa de ser inimigo. E a Bíblia vem dizer que a Síria estava sempre atacando, aleluia, Israel. E a Bíblia diz que aquele rei estava preocupado porque o profeta ia morrer. Sabe por que ele estava preocupado? Porque Deus ele revelava ao profeta o que ia acontecer. Então, quando ele sabe que o profeta vai morrer, ele vai correndo. Mas quando ele chega lá, o profeta diz assim: olha só, eu estou morrendo, mas Deus é contigo. Atira a flecha, oh aleluia. Mas ele só atirou 3 vezes. Ele não perseverou mais. A Bíblia nos diz: traga um arco e algumas flechas. É Deus quem me dá e te dá a ferramenta necessária para vencer a batalha. A Bíblia diz que aquele rei foi desesperado na presença do profeta e o chamou: meu pai. E agora? Ele estava querendo dizer: e agora? Como nós vamos ficar? E o profeta então põe as mãos na mão dele, depois de ter mandado trazer arco
e flechas. E Deus vem dizer para mim e para você: Ele já te entregou a ferramenta que você precisa. Ele já me entregou a ferramenta que eu preciso. Ele já pôs as mãos. Mas agora, aleluia, é comigo e contigo. Para usar a ferramenta e lançar. Sem parar. A Bíblia nos diz que o homem de Deus ficou irado. Com ele diz: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar as sírias e destruiria completamente. O segredo para vencermos o adversário da nossa alma é não deixar de atirar as flechas. É não deixar de perseverar. Porque ele parou. Ele só venceu 3 vezes. Ele poderia ter vencido 5 ou 6. Mas ele parou. E Deus vem dizer para você: não para não de lançar as flechas não. Porque sou eu que tenho te dado as ferramentas necessárias e abençoado para que você venha saber a usar. Deus deu as coordenadas, mandou trazer as flechas e o arco, abençoou. O trabalho daquele rei era só lançar. E Deus está dizendo para mim e para você: lança aos meus pés. Não pare. Não faça como Joás, que foi procurar até o profeta. Ele até teve uma atitude de fé, mas no meio do caminho, ele parou. E muitas das vezes é assim, nós até temos uma atitude de fé. Mas quando nós encontramos um obstáculo, ou por muitas das vezes até cansado, nós paramos. Mas o Espírito Santo de Deus vem dizer para mim e para você: não pare. Continue lançando as flechas. As ferramentas que eu te entreguei e que você sabe o que fazer e como usar. Porque eu sou teu Deus. Palavra que o Senhor trouxe hoje, livro de 2 Reis, capítulo 13. Nós lemos versículo de número 14 até o versículo de número 19. Que vem contar a história de um rei que procura um profeta. E quando ele chega na presença do profeta, o profeta manda trazer umas flechas e um arco. Coloca as mãos sobre a mão dele e manda ele atirar as flechas no chão. Aquilo era um ato profético. Quem sabe você está precisando, eu estou precisando fazer um ato profético. Profetizar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou contar um pequeno testemunho. Certa vez eu estive em um local para comprar um objeto. E eu olhei na vitrine e o objeto estava lá e naquele momento eu não pude. E eu profetizei, eu disse assim: vai ser meu. E a menina que estava vendendo disse assim: não, vai vender porque vem aí uma data comemorativa. E vai vender. E eu disse assim: o que é meu e ninguém toma. E o relógio é meu. E eu vou voltar para comprar o relógio. E eu saí. Isso passaram-se alguns dias. Creio que mais ou menos um mês por aí. Eu não me lembro exatamente o tempo. E eu sempre entrava. Toda vez que eu ia no comércio, eu entrava e eu profetizava: não vai sair daí. Porque é meu. Por que eu estou contando? Porque o Espírito Santo me lembrou. E Deus disse: fala. E eu voltei. No dia que eu voltei, eu disse: vim buscar. E ela disse assim: e ainda está lá? Eu fiz assim: está. Estava porque eu vim buscar. E ela ficou me olhando e eu lembro que Deus queria fazer algo. Porque a palavra, ela tem poder. E a Bíblia vem dizer, aleluia, que se nós cremos, veremos a glória. E então,
o nome do Senhor foi glorificado. Porque através de uma palavra, não vendeu. Não que eu não quisesse que ela vendesse, mas porque Deus tocou no meu coração para fazer um ato profético. E aquilo aconteceu. E realmente não vendeu. E passou um tempo. E Deus não me permitiu comprar naquele tempo, porque tinha que passar um tempo. Para que você venhamos a entender a importância do perseverar. Se eu tivesse aceitado aquela palavra, eu não teria levado. Mas na mesma hora eu disse, não, eu vou levar, é meu. E ela disse, não vai vender. Eu disse, não, porque o que é meu é meu. E ninguém vai ficar com aquilo que Deus reservou para você. E então, ela pôde entender que quando se fala com fé, você recebe. Eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. 2 Reis, capítulo 13, versículos número 14 até 19. Não pare de atirar as flechas. A flecha da adoração, da oração, da perseverança. A Bíblia diz que aquele rei só venceu as 3 flechas que ele atirou. Ou seja, ele só venceu o reinado inimigo as 3 vezes. Ou seja, as 3 tentativas. Se ele tivesse tentado 4, ele teria vencido 4. Se ele tivesse tentado 5, ele teria vencido 5. Aí Deus vem dizer para mim e para você. Deus vem dizer, quanto mais você tentar, mais você vai vencer. E se você não parar, você continuará vencendo em meu nome. Assim diz o Senhor. Sabe qual é o segredo? É não parar. Aquele rei parou. Ele estava com a flecha da vitória nas mãos. Sabe qual é a flecha da vitória? É a fé. Se chama o nome de Jesus, que tem todo o poder, aleluia, acima de todo nome. Por isso, creia que a flecha da vitória já está em tuas mãos. Chama-se direito à salvação. Direito de clamar pelo nome de Jesus. Você é vitorioso. E Deus já te entregou a vitória. Só basta que eu e você viemos a fazer a nossa parte. A parte de Deus é garantida. Ele sempre faz. A minha e a tua quem serve. Mas o nosso Deus, Ele quer sempre nos ajudar. Por isso o profeta pôs as mãos em cima da mão do rei e das flechas. Para abençoar. A Bíblia diz, versículo de número, aleluia. 16, parte B, diz assim: essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. E eu quero profetizar a flecha da vitória sobre a tua vida, a flecha da vitória sobre o inimigo, o adversário da nossa alma. Quero declarar que assim como Deus, aleluia, entregou uma ferramenta àquele rei, que Ele também venha nos entregar. E que nós venhamos a saber usar tudo quanto o Senhor tem nos entregado. Porque não é só receber, mas também saber usar. Aquele rei usou, mas ele usou pela metade. Ele tinha mais, porque a Bíblia vem dizer que o profeta diz que ele poderia ter, aleluia, flechado de 5 a 6. E ele só fez 3 tentativas. E Deus vem dizer para você, já tentou 1, tentou 2, tentou 3. Tenta a 4, tenta a 5, tenta a 6. Tenta mais uma vez. Essa é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, meu Deus, louvar e adorar o teu santo e poderoso nome. Porque é sempre o Senhor quem nos entrega, a Deus, as ferramentas necessárias para que nós venhamos a vencer o território inimigo. Meu Deus, nos ensina, nos ajuda a usar aquilo que o Senhor tem nos entregado. Nos ajuda, meu Deus, a não parar assim como este rei, meu Deus, ele parou. A tua palavra vem dizer que ele poderia ter tentado mais, que ele tinha mais oportunidades, que ele tinha mais tentativas, mas ele parou. E porque ele parou, ele só venceu a quantidade que ele lançou. Mas nós queremos vencer mais em teu nome, em Cristo Jesus. Nós queremos, meu Pai, ser vitoriosos, como diz a tua palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Não queremos, meu Deus, parar pelo meio do caminho. Não queremos parar de tentar. Mas queremos, meu Deus, aleluia, perseverar. Continuar lançando as nossas flechas. A flecha da fé, a flecha da perseverança. Agradecendo e louvando o Senhor. Muito obrigada, Deus, por cada livramento diário que o Senhor nos dá. Obrigada pelas porções diárias que o Senhor nos entrega. Obrigada, meu Deus, pelo teu zelo e cuidado e amor. Louvamos, bendizemos e adoramos o teu santo e poderoso nome. E nos dá, meu Deus, um coração, Deus, disposto a se levantar e a tentar quantas vezes for preciso. Que nós venhamos a entrar na presença, aleluia, do Senhor se curvando. Assim como a tua palavra vem dizer que o rei até entrou na presença do profeta se curvando. E chamando o meu pai, que nós viemos a chamar o Abba, o Jeová Shalom, o Jeová Nissi, Jeová Jireh, o Jeová da provisão, o Jeová da paz, do conselho, do perdão, da misericórdia. E que a tua mão, Deus, esteja sobre nós, sobre aquilo que o Senhor tem nos entregado e que o Senhor nos dê a orientação necessária para que nós venhamos a vencer. Nos ajuda, Senhor. Em nome do teu Filho amado é o que nós pedimos e agradecemos, crendo que o Senhor ouviu a nossa oração. Obrigada. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém. Se você sentiu Deus falar ao teu coração, compartilhe esse vídeo e nos ajuda a fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz: prega o evangelho a toda criatura. Ide. É o que nós podemos fazer. Nós não podemos ir a todo canto neste momento. Mas a palavra do Senhor, ela pode ir por intermédio, aleluia, de um clique. E pode ter alguém, com certeza, precisando ouvir. Não para. É o que Deus veio dizer. Tenta mais uma vez. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Que a graça e a misericórdia dele te sustente. Como diz a palavra, que ele é, aleluia, o nosso sustento. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.